Graça e paz, nós estamos aqui em mais um momento de fé no templo da Igreja Ministério Acolhendo Vidas, sob a direção do apóstolo Júnior Mendes. E hoje a gente vai estar conversando com a nossa irmã Glaucia, que vai estar trazendo um testemunho de um milagre, de cura que o Senhor operou na família dela. E ela vai estar compartilhando para a igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado e para fortalecer também a nossa fé. A paz do Senhor, Glaucia. A paz, minha Nós amada. agradecemos a você, compartilhar conosco o testemunho, seu testemunho de fé. E conta pra gente, como começou, como tudo aconteceu. Compartilha com os irmãos sua experiência com Deus. Então, a primeira vez que eu ouvi a voz, já tinha ouvido falar do apóstolo Júnior Mendes, e foi em 2019 assim que eu cheguei do Brasil. Eu cheguei numa situação muito complicada, uma época muito difícil, e uma amiga pediu para que ele orasse por mim. E ele orou por telefone, em 2019. E depois, nunca mais falei com ele. E ele já tinha falado algo para mim, que Deus tinha me trazido por um propósito nesse país. Porque eu sempre pedi permissão para Deus, para eu entrar nesse país quando estava para sair do Brasil. E aí passou-se 2 anos mais ou menos, eu me mudei de casa e nessa casa tinha um conhecido que ele frequentava o Ministério Acolhendo Vidas, que já era o Ministério Acolhendo Vidas aqui, nesse endereço na 115 da Main Street. Isso. E aí eu falei, então tá, eu vou lá um dia. E aí vim visitar a igreja, isso em 2022 a primeira vez. Vim visitar a igreja, fui muito bem acolhida, muito bem recebida. E Deus sempre usou o apóstolo para falar algo comigo. E foi passando um tempo, eu continuei frequentando, não com muita frequência, mas eu vinha sempre que dava, por causa que às vezes horários, eu não tinha carro, então às vezes não tinha como eu vir. Em 2023 foi quando eu comecei a frequentar mais o ministério. E aí, em maio de 2023, a gente estava com suspeita, que a minha mãe estava com algum problema de saúde, desde quando eu saí do Brasil. Só que como a gente não tinha condições financeiras, quando eu estava lá, não tinha condições de pagar exames, essas coisas, então dependia do SUS. E eu sempre falei com Deus, Senhor, eu quero tanto ajudar minha mãe, então se for da vontade do Senhor, que eu consiga chegar nos Estados Unidos. Então essa foi por que Deus me colocou aqui. Eu pedi permissão, ele me colocou. E o tempo foi passando, os exames demorou demais. Quando eu comecei a trabalhar, que eu estava já ganhando dinheiro, eu comecei a pagar os exames dela. E aí foi aonde a gente descobriu um suposto câncer na garganta. Não estava confirmada ainda. Aí no dia 16 de maio de 2023, foi quando eu tive a triste notícia. E aí eu vim para a igreja e ninguém sabia de nada. Eu não conversava com quase ninguém, eu só sentava no meu cantinho e ficava ali, eu quase não conversava com ninguém, porque esse é meu jeito, eu ficava meio com vergonha, não conhecia ninguém. No caso, no dia 16, vocês receberam o diagnóstico de que ela estava com Sim, câncer? a suspeita, porque eu li o exame dela sem saber e fui conversar com a agente de saúde. Como ela está há muitos anos, ela falou, olha, pelo meu entendimento, realmente aqui tem. Não, eu acho que ela não quis me assustar. Entendi. E eu já comecei a ficar desesperada, porque lá dentro de mim, eu já sentia. Aí eu vim para a igreja, muito abatida, sentei ali e fiquei querendo acreditar e querendo que fosse mentira, pedindo a Deus. E aí Deus usou o apóstolo pela primeira vez para falar sobre isso comigo. Ele falou que Deus mostrava a ele, uma pessoa no Brasil, da minha família, que estava passando por um momento de saúde delicada. E no final, quando ele entregou a profecia, ele ainda falou que era minha mãe. E eu comecei a chorar, porque ninguém sabia da minha história.
Ninguém me conhecia, eu não sou uma pessoa de falar da minha vida para os outros. Então ninguém no ministério sabia, nem esse amigo meu que me convidou para vir à igreja. Então a partir daquele momento, o apóstolo sempre me ligava, mandava mensagem perguntando como que eu estava, que era para eu aparecer na igreja, e me convidando, fazendo os convites. E dali eu comecei a ver o carinho, um carinho assim que ele tem com as ovelhas dele, um apoio. E aí eu comecei a gostar de frequentar. E aí tempo depois, no dia 19 de maio, isso foi dia 16, aí num outro culto que era terça, quinta e domingo, e eu vinha em todos. Quando foi no dia 19 de maio, foi aonde eu tive a certeza que minha mãe estava com câncer, que era na garganta e tal. E aí eu comecei a entrar em desespero e eu não conhecia o apóstolo, eu não sabia. E já tinham falado muito bem dele, que ele era profeta. Mas sabe que por causa de coisas que já aconteceu, a gente fica meio... Eu falei comigo sozinha, Senhor, me dá uma confirmação se isso é verdade, porque ele tinha falado que a minha mãe ia passar por ela tinha que passar por esse processo, mas que Deus estava entrando na causa. Ele não falou, ele só falou que Deus estava entrando na causa. E eu fiquei ali. Aí passou uns dias, teve um visitante aqui, um pastor do Brasil, um profeta, e aí estava lotada a igreja, muito cheia, e eu lá no meio, como sempre, eu ficava lá no cantinho. Deus usou esse pastor, esse profeta, para falar, para confirmar. Ele falou, você pediu uma confirmação para Deus, e eu estou te confirmando que a sua mãe está com nódulo na garganta, mas que Deus está entrando com a provisão. E aquilo eu comecei a chorar, porque foi muito forte. E ali eu comecei a depositar a minha fé e ver que o apóstolo era realmente um homem usado por Deus. E aí eu fui me aproximando mais de Deus e comecei a frequentar mais o ministério. Aqui foi a primeira igreja que eu frequentei nos Estados Unidos e foi aonde eu permaneci. E aí aí o apóstolo sempre me perguntando como é que eu estava, se eu precisava de alguma coisa, me dando um apoio, outras pessoas do ministério também, que era um momento muito delicado. E aí o pastor sempre orando comigo, entrou num propósito de oração, eu e ele à noite. E ele sempre mandava áudio, porque a minha mãe lá no Brasil era horário diferente, então até para minha mãe ele mandava áudio de oração. E aí a gente ficou de maio, né, que foi quando eu descobri, até mais ou menos em julho, que começou uma campanha na igreja. Primeiro foi a campanha do voto, né, que a gente fazia um voto, e o pastor falou assim para mim, Gláucia, eu ficava perguntando para ele, pastor, minha mãe vai ser curada? Minha mãe vai morrer com coisa que se ele fosse, né, Deus, mas porque Deus deu dom para ele. E aí ele falava assim, Gláucia, descansa no Senhor, eu estou em oração, eu não posso te falar nada, porque eu já tinha ouvido outros testemunhos, né, de coisas de outras pessoas, e eu ficava com aquilo ali pensando assim, será que a minha mãe vai morrer? Será que ela... Ficava com aquela agonia, pensativa, triste. E aí ele falou pra mim, aí um dia ele me ligou e falou assim, Gláucia, eu tenho uma coisa pra te falar, você pode me ouvir? Eu falei, sim. Ele falou assim, vai ter uma campanha na igreja. E eu tava em oração e eu fui pro monte, e lá Deus falou comigo pra te falar isso, pra você fazer um voto e entrar num jejum de oração pela sua mãe. Aí eu falei, tá bom, pastor. E aí começou essa campanha. Ele falou que ele não era muito de fazer campanha. Começou aí. E aí eu estava sem trabalho, passando uma fase muito difícil. E aí eu só tinha o dinheiro da parcela do meu carro. E ninguém sabia também o que eu estava passando. E aí eu fui lá, era de 5 envelopes, né? O pastor falou, se você não puder fazer esse voto, escreve o nome da sua mãe, porque aqui a gente é a fé. Usa a sua fé. O envelope pode estar vazio, só com o nome da sua mãe e o seu pedido. Mais fácil. Mas Deus falou no meu coração que era para eu testar a minha fé. Então, eu fiz o voto
peguei assim uma quantia que eu tinha, porque Deus falou comigo para eu fazer esse voto. Não foi porque o apóstolo me pediu para fazer. Foi porque eu senti dentro de mim, algo falou comigo. E eu fui lá e peguei, só tinha o valor da parcela do meu carro. E eu coloquei, era 5 envelopes, tinha da cura, libertação, causas na justiça, relacionamento, e o outro, eu não me lembro bem o que era. Não era na área financeira, não? Financeiro, isso. Assim que eu peguei a 5, a minha filha ainda falou assim, mãe, mas a senhora não está trabalhando. Eu falei assim, eu vou colocar o pé e Deus vai colocar o chão. Falei desse jeito para ela. O envelope que eu mais coloquei, a quantia, foi o da cura e o nome da minha mãe. Fiz aquela campanha. Quando foi mais ou menos lá pro dia 27 de julho, que isso foi pro dia 20 mais ou menos, quando foi no dia 27 de julho, porque foram 3 terças, o pastor falou para mim assim, Glaucia, Deus manda te falar uma coisa. Eu falei, o quê, pai? E pastor, que eu chamei de pastor, né? Você tem fé? Eu falei, tem. Ele falou, se você crê que a sua mãe vai ser curada? Eu falei, creio. Ele falou assim, pois por esses dias você vai ter notícia. E aí passou uns dias, a minha mãe continuou indo fazer os exames. E aí ele falou assim, Deus usou ele para falar comigo em novembro, acho que setembro ou outubro. Setembro ou outubro, falou que a minha mãe não ia precisar fazer a químio. Ele falou, sua mãe vai passar pelo tratamento, mas a sua mãe vai ser curada, ela não vai precisar fazer a químio. Aí eu falei, amém. E eu fui me aproximando mais de Deus, sabe? Ali eu fui sentindo mais a necessidade de estar presente, orando, buscando. Quando foi chegando outubro, ele falou, Deus usou ele de novo para falar, conta 3 meses. Daqui 3 meses, de hoje, 3 meses, a sua mãe, você vai ter a resposta da sua mãe curada. Eu falei, amém. Aí ela começou o tratamento antes do tempo, estava marcado para depois de janeiro. Deus antecipou, porque não começa em dezembro. E eles começou o tratamento da minha mãe em dezembro. Aí foi dezembro, janeiro, fevereiro. No dia 27 de fevereiro, o médico me ligou, pediu a minha tia o telefone, porque ela sabia que eu só acreditava ouvindo dele. E ele pediu para falar comigo e falou assim, olha, eu sei que você está muito preocupada com a sua mãe. Eu nunca vi uma pessoa com essa doença, aonde era e o jeito que estava, ser curada sem a químio. Sua mãe foi curada, ela não tem nada. E eu comecei a chorar de gratidão. O choro era de gratidão e alegria, sabe? Porque não é o homem, Deus usou o homem. E quando eu ouvi a voz do apóstolo, eu sempre senti como se fosse a voz de Deus falando comigo. Toda vez que ele falava comigo, era diferente, era algo diferente que eu falava, que eu não sabia explicar. Fora outras coisas, né? Outras coisas que aconteceram na minha vida, que Deus já usou ele para entregar. E eu nunca tive dúvida que ele é um homem usado por Deus. Ele é um profeta de Deus. E como a sua fé foi fortalecida diante dessas experiências, né? Desse cuidado, do suporte, né? Que o apóstolo trouxe sobre a sua vida nesse momento? Como a sua fé foi fortalecida? Você entende assim? A minha fé foi fortalecida através da oração, de ver o cuidado, porque, igual eu falei, minha fé estava fraca. Eu não sou aquela pessoa que eu falava, pastor, minha fé está fraca. Eu falava assim, ora por mim. Ele falava, não, eu vou te ajudar em oração. Você precisa aprender a orar, porque eu posso orar por você, outro pode, mas você precisa aprender a orar. Fala com Deus como ele fosse seu amigo. Eu falava, pastor, eu não sei orar. E ele falava assim, fala como se fosse o seu amigo, porque ele é o seu amigo.
E aí eu ia pro meu quarto e ele falava assim: fecha a porta do seu quarto, dobra seu joelho e fala do seu jeito. Ou se você não tiver voz, você fala assim: Senhor, escuta meu coração. E aí eu fui aprendendo com ele. Ele teve paciência, ele nunca desistiu da minha família. Ele sempre procurava saber como eu estava, como a minha família, meu esposo, meus filhos estavam, minha mãe, meu irmão. Então eu vi sempre um cuidado. Então ele me ajudou, Deus, né? E o apóstolo, com o jeito dele, me ajudou a fortalecer minha fé em oração, jejum, porque eu nunca tinha feito um jejum de oração. Eu falava para ele e ele falou que o porquê eu vim aqui, Deus me colocou aqui porque ele já sabia o que ia passar com a minha mãe. E a minha oração foi ouvida lá atrás. Porque se eu estivesse no Brasil, eu não poderia ter ajudado a minha mãe. Então, ele falou, foi por isso que o motivo que lá atrás, em 2019, assim que ele falou para mim que Deus tinha me trazido por um propósito, passou anos, 19, 20, 21, 22, 3 anos para a primeira visita na igreja. Eu nunca vi ele, isso foi por telefone. Ele não me conhecia, ninguém sabia nada de mim. E ali naquele dia ele já falou comigo e meu corpo arrepiava. Como se eu sentisse, sabe, a presença do Espírito Santo ali. E eu falava, meu Deus, como se Deus estivesse aqui falando comigo. Sempre que ele falou comigo, eu nunca tinha visto ele antes, foi por uma ligação. E eu falei, gente, um dia eu quero conhecer esse pastor, porque nessa época eu acho que ele era pastor, né? Nessa primeira vez. E aí eu aprendi assim, fortalecer minha fé em oração, jejum. E ele me ajudou muito. A igreja, o ministério me ajudou muito. Me aproximou de Deus. Eu não vim nos Estados Unidos por financeiros somente. Eu vim aqui porque eu precisava passar por coisas, aprender a valorizar coisas que eu não valorizava, que não é bens materiais, família, né? Esposo, a importância e Deus, que é em primeiro lugar, porque às vezes a gente esquece, né? A gente se apega mais com Deus na hora da dificuldade. Muita gente é assim. E a gente se apega mesmo mais com Deus. Só que eu me aproximei de pessoas aqui no ministério que me fez bem. E sabe quando você se aproxima e você fala assim, eu não quero sair mais? Que você sente o cuidado de Deus na sua vida. Sim. Eu tenho uma gratidão tão grande por esse ministério. Eu choro de alegria, de sentir o cuidado de Deus, sabe? De saber que Ele está presente aqui com a gente. Aleluia. Todo culto que eu estou aqui, eu sinto uma coisa diferente que eu nunca senti em lugar nenhum. O nome da igreja, do ministério, não é à toa, é Acolhendo Vidas. E eles me acolheram, sabe? E eu tenho muita gratidão a Deus pela vida do apóstolo, pelos pastores, pelos missionários, por todos, sabe? E é difícil, né? Nesse país aqui, você vê pessoas assim que tá ali tirando um tempinho do seu dia a dia para te mandar um oi, perguntar como que você tá. E o apóstolo, ele sempre faz isso. Amém. Verdadeiramente, né, o nome é um nome profético, né, se a gente for olhar, entender, é um nome profético, né, que realmente acolhendo vidas, e é o que nós, principalmente aqui nesse país, as pessoas têm essa dificuldade, né? Então assim, a minha experiência, né, cada um com a sua experiência diferente, mas eu também me senti acolhida aqui nesse lugar. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida, né, de cada pessoa que faz parte desse ministério. Que Deus continue abençoando. E hoje, né, como está sua família, como está sua mãe, o que essa experiência, o que esse milagre, essa sua experiência com Deus produziu na sua vida e na sua família? O que ele produziu foi crescimento mental. Eu falo mental porque a minha mente estava muito, muito ruim, e um crescimento como pessoa, e um crescimento com Deus, de orar.
espiritual de estar orando. Eu não tinha o hábito de acordar e orar. Às vezes eu saía correndo, né? Porque às vezes a gente é corrido e não orava. E na hora de dormir, às vezes cansaço fazia eu dormir sem orar. Hoje eu posso estar cansada do jeito que for, que eu não durmo sem orar. Às vezes eu já tô deitada, não orei, vou orar. E com meu esposo também, que me deu, meu esposo não vem com frequência aqui devido ao trabalho, mas graças a Deus agora ele está começando a se encaixar num horário, ele vai voltar a frequentar, né, a igreja, vai voltar, sim. E até ele sentiu a necessidade de ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia antes de dormir, nós dois, vamos fazer um propósito de oração, mesmo ele não estando no ministério aqui com frequência. E eu falei, eu não quero saber se você vai, eu tô indo, então domingo e quintas que eu posso, sempre eu tô aqui. E os meus filhos também. O meu filho teve uma época que ele só tem, agora ele tá com 12, né? Mas que ele falava, mãe, vamos pra igreja, vamos hoje. Então isso trouxe dentro da minha casa, eles foram vendo, porque tudo que eles ouviram o pastor, Deus usando o pastor para me entregar, eles viam acontecer, só eles dentro da minha casa, às vezes nem eles sabiam o que estava acontecendo. Então muita coisa que acontecia ali dentro da minha casa, que só eu e Deus e meu esposo às vezes sabia, ninguém aqui me conhecia. Eu chegava ali, sentava no meu cantinho e Deus sempre usava ele para falar alguma coisa que só eu sabia. E meus filhos, aí a minha filha mais velha falava, mãe, como ele sabe? Porque ela é adolescente, né? Sim. Até a minha filha tem um carinho especial assim com o apóstolo, sabe? Que todos gostam dele, a voz dele, o jeito ele ser, ele tratar a gente, sabe? Então, assim, me trouxe crescimento espiritual, crescimento mental, e hoje eu tô aprendendo a lidar com situações que antes eu não conseguia. Hoje, antes de qualquer coisa, eu oro e peço direção de Deus. Se eu estou passando um momento difícil, eu entrego na mão de Deus. Antes eu entregava na mão de Deus, mas ficava murmurando, será que vai mesmo? E o pastor falou, Gláucia, toda vez que Deus falou, mandou entregar algo para você, aconteceu? Aconteceu. Você depositou sua fé. Eu falei, aham. Deus não é Deus de dúvida. Então, quando você entrega, mesmo que lá dentro no seu coração, descansa, independente do que for, porque Deus, Ele tem promessa e Ele vai cumprir. Ele não é Deus só de promessa, Ele é Deus que faz, Ele é Deus do impossível. Aleluia. Tem passagem na Bíblia que fala que Ele ressuscitou o morto. Então, aí eu aprendi com essas falas simples dele, o jeito simples dele explicar, porque o jeito que ele fala, a gente consegue entender, né? Então, aí eu fui absorvendo o que ele falava comigo. Eu oro todo dia a Deus pela vida dele. Todo dia eu peço a Deus pela vida do apóstolo, né? Porque quem está na frente da igreja passa por muitas batalhas. E eu sou muito grata a Deus por ter conhecido o apóstolo e ter conhecido o ministério Colhendo Vidas, por acolher a minha família, por me acolher e por deixar eu fazer parte disso aqui. Glória a Deus, louvado seja Deus. E diante da sua experiência, o que você diria para os irmãos que talvez alguém está passando por uma situação semelhante, né? Uma mensagem que você deixa para a igreja, para os irmãos? Primeiramente, né, a profecia, eu vou falar assim, a profecia não é só profecia, é a fé, é a profecia e a fé. Quando alguém te entrega uma profecia, você tem que pegar aquela profecia, dobrar o seu joelho, orar, jejuar, porque tem gente que acha que é só entregar uma profecia e vai acontecer. Também a nossa fé, orar e acreditar que Deus, Ele não é Deus de dúvidas, Ele é um Deus que tudo pode. Que se Ele foi capaz de curar minha mãe de um câncer, eu não sei nem mais o que eu não consigo eu não tenho nem dimensão para falar o tamanho do poder de Deus.
sabe? Porque mediante esse testemunho, esse é o mais forte, que eu falo ele bonito, porque se trata da minha mãe, porque primeiramente Deus, depois a minha mãe que me colocou no mundo. Então, o que aconteceu com a minha mãe, o cuidado de Deus com a minha mãe, eu falo que eu falava com Deus: Senhor, eu sei que seja feita a sua vontade, mas eu não vim aqui nesse país para perder minha mãe assim. O Senhor me trouxe aqui por algum propósito, eu quero viver algo diferente, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Então o que Deus tem para nós é maior do que a gente imagina. Isso é só um detalhe que Ele me provou, Ele me mostrou que eu sou o Deus que eu falo e cumpro. Isso foi só uma das coisas que Deus fez, que para mim, de todas, foi a mais bonita, porque é a saúde, né, da minha mãe, mas assim, é a fé, é a gente se apegar com Deus em oração, jejum, e buscar, sempre estar orando, não desistir, porque tudo acontece na nossa vida, tem um porquê, né? A nossa história já está escrita, Deus já escreveu ela. E eu aprendi uma coisa. O pastor falou assim para mim assim: sempre que você for orar, você não fala que o seu sonho se realize. Eu achei isso muito bonito. É que os sonhos de Deus se realizem em sua vida. Quando a gente vai dar um parabéns, parabéns, muitos anos de vida, que seus sonhos se realizem. Não, que os sonhos de Deus se realizem em sua vida, porque os sonhos de Deus para a nossa vida é maior e melhor do que os nossos. Verdade. Então, assim, quem está passando por um momento difícil, eu deixo aqui, né, o meu testemunho, crer, confiar e depositar a fé, porque é um conjunto, né, de coisas. É buscar a oração, buscar, jejuar, é acreditar que Deus vai fazer e descansar, mesmo que por mais difícil seja, porque não é fácil você descansar, mas chega uma hora que a gente aprende, que a gente, como diz o ditado, não aprende pelo amor, aprende pela dor. E esse é o pior caminho, que é passar pela dor. Então, buscar estar sempre em oração, buscar pela família, pelos filhos, tudo entregar primeiramente para Deus, colocar Deus sempre em primeiro lugar em tudo. Que hoje eu aprendi isso. Eu sou uma pessoa que eu falo com o pastor assim, a verdade. Eu falo, pastor, antes eu não falava, hoje eu falo, se Deus me permitir, porque, né, tudo tem que ser com a permissão deles. Então é isso, é acreditar, confiar. registro que está na palavra, né, que a gente, a nossa palavra deve ser dessa forma, se o Senhor permitir, não é verdade? Né, e buscar o Senhor em primeiro lugar, busca primeiramente o reino de Deus. Sim. E é Ele quem acrescenta, é Ele quem faz. Sim. Aleluia. Amém. Glória a Deus, nós agradecemos. Eu que agradeço. A sua visita, agradecemos, né, por compartilhar conosco. A nossa oração é que esse testemunho de fé venha edificar também a igreja, em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui um versículo para meditação dos irmãos nessa noite, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e evidência das coisas não vistas, né? Então, que nós continuemos crendo no Senhor, buscando dele, que a nossa fé, todos os dias nós estejamos depositando a nossa fé no Senhor e que o Senhor acrescente a cada dia mais a fé à igreja do Senhor. Nós agradecemos aos irmãos e desejamos aos irmãos que eles fiquem na graça e na paz do Senhor. Amém.